Então, como sempre, tentando ser breve, tentando ser justo, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Então, há um dia atrás, um episódio trágico ocorreu na cidade de Campinas, no interior de uma igreja, no qual uma pessoa, vamos dizer assim, num surto psicótico, invadiu a igreja munida de duas armas não legalizadas e efetuou alguns disparos a esmo, no qual resultaram, agora veio a confirmação, 5 pessoas assassinadas e mais algumas feridas. Em seguida, ele se suicidou, então são 6 pessoas. Deste evento resultaram 6 pessoas mortas. Os policiais que interviram, foram 2 policiais que entraram na igreja e conseguiram controlar essa situação, deter, né, o criminoso, o assassino. E o assassino começou a disparar contra os policiais. E os policiais, segundo o que mostra ali a câmera de segurança, deixa bem claro que na medida em que ele foi disparando contra os policiais conseguiram alvejar ele no abdômen. E ele, percebendo que não conseguiria levar até o fim a sua ação, né, o assassino, se suicidou. Quer dizer, então a gente sabe, é, a princípio é um surto psicótico, vamos dizer assim, porque a pessoa sai matando, mas a questão é que o cara se suicidou. Então eu não sei, às vezes eu fico pensando assim, né, no meu exíguo entender, que um psicopata, por exemplo, um Charles Manson, ele promoveu assassinatos quase em massa. Mas ele não se suicidou, ele ficou na cadeia defendendo ali o ato dele até o fim da vida dele. Morreu com quase 90 anos. E ali o cara, o que, que ele faz? Ele se suicida, ou seja, ele foge da punição. Então eu não sei, às vezes conforme o que o Benê Barbosa deixou bem claro num hangout que foi realizado hoje de manhã ali no Terça Livre, ele explicou muito bem que é como sempre acontece nesses casos. O cara, ele invadiu uma igreja, onde ele sabe que as pessoas não vão estar portando armas, né? Ele não invadiu uma delegacia, nem o exército, nem uma loja de armas, nem uma propriedade rural, né? E ali agora saiu, né, um comentário do senhor Reinaldo Azevedo, né, o jornalista que agora trabalha para a Band, né, acho que aquele programa é da coisa, né, em que ele aborda o assunto por um outro viés, ou seja, enquanto o Benê Barbosa, que é um especialista em segurança pública, né, reconhecido em todo o Brasil, procura abordar a questão pelo caráter da pessoa, ou seja, isso é uma questão de caráter e não uma questão de indução, necessariamente, o Reinaldo Azevedo vai pela indução. Ele acredita que a banalização da cultura de posse de armas pode promover a indução de situações como essa que ocorreu ali em Campinas, né? Aquela pequena chacina na igreja. Só que a questão é a seguinte, né? Como isso é muito mais uma questão de caráter do que uma questão de indução, no meu entender, eu acho que seria interessante o senhor Reinaldo Azevedo, já que ele procura fazer, vamos dizer assim, ali, neste caso ainda, procura fazer severas críticas indiretas ao governo que vai se instalar agora no Brasil, né? Vamos dizer assim, tentando assim, atacar indiretamente tanto ao Jair Bolsonaro quanto ao Sérgio Moro, por exemplo, embora ele tenha dito que o Jair Bolsonaro, na verdade, não está induzindo a isso, né? Está falando da posse de arma, não do porte. Ainda assim, a linha de raciocínio do senhor Reinaldo Azevedo vai nessa, de que as pessoas elas não têm consistência. Por exemplo, aqui no Brasil, vamos dizer assim, as pessoas são moralmente muito frágeis, né? Elas não têm os princípios das pessoas, né, segundo a visão dele, pelo que eu entendi ali do comentário dele, é que aqui no Brasil as pessoas não respeitam muito os seus princípios, elas se deixam levar pelas situações. E que se banalizar a cultura de armas, né, do porte de armas, isso vai virar um bang bang e vai ser terrível, né? Tá. Em certos casos isso pode até acontecer, mas no geral, é claro que não acontece. Por exemplo, o meu avô, que era
foi sargento da Polícia Militar, sargento, hoje é sargento aposentado. Aos 10 anos ele me ensinou tudo sobre arma e me ensinou a atirar, quando eu tinha 10 anos. E ele sempre me explicou sobre a responsabilidade, né? E a necessidade de se ter ou não uma arma, conforme a situação. Ou seja, ele estava instruindo o meu caráter para lidar com situações. Toda a educação pressupõe isso, que você vai, vamos dizer assim, é, você vai orientar as pessoas desde a sua tenra infância a se tornarem pessoas consistentes diante das situações. Parece que é isso que isso parece que falhou na análise do Reinaldo Azevedo. A gente sabe, o Reinaldo Azevedo sempre gosta muito de se gabar que ele é muito, sei lá, meio que um fã de Freud. Ele lê muito Freud. Eu gostaria de recomendar aqui para o senhor Reinaldo Azevedo a leitura de Jung, de Alfred Adler, né, de Lipot-Zondi. Todo esse pessoal da psicologia profunda, sabe, senhor Reinaldo? Vale a pena. Ficar só no superego não dá. O Freud tem muito a dizer, mas há outros também que tem muito a dizer. Inclusive, você pode pegar o próprio Viktor Frankl, né? Ou o Gordon Allport, né? Um dos grandes psicólogos americanos, clássico, né? Da psicologia, que explica muito bem sobre a noção do dever, né? No sentido de uma imposição do meio, né? A noção do dever no sentido de uma imposição tribal, e a noção do dever no sentido do caráter, daquilo que a pessoa forma ao longo do tempo, né? Dentro da sua consistência pessoal, da sua consistência personal, vamos dizer assim. Então, é, é isso que me faltou. Então, eu acho assim, já que o senhor, o Reinaldo Azevedo, fez questão, por exemplo, de chamar o Guilherme, até o Guilherme Boulos para debater com ele um pouco antes das eleições, né, já que o senhor Reinaldo Azevedo é uma pessoa que preza pela democracia, por que o senhor Reinaldo Azevedo não sugere um debate entre ele e o senhor Bené Barbosa? Puta, eu adoraria ver esse debate, eu nunca vi. Nunca vi ele entrevistando o Bené Barbosa. Se alguém conhece aí alguma entrevista entre os dois, eu gostaria que me passasse o link, eu nunca vi. E eu gostaria muito que os dois trocassem ideias, falassem das suas posições. Eu vou puxar a brasa para o Bené Barbosa, porque ele explicou muito bem. E a questão é a seguinte, o Bené Barbosa, quando ele fala em estatísticas, ele coloca, né, ele indica os links onde as pessoas podem pesquisar, né? E segundo o Bené Barbosa, a maior parte dos assassinatos cometidos aqui no Brasil não são por armas de fogo, porque segundo o que ele colocou muito bem, é que primeiro que nós estamos vivendo sob a égide do Estatuto de Desarmamento, que dificulta muito a posse de armas. Mas a questão é a seguinte, que mesmo assim, é, quando uma pessoa usa uma arma para cometer um assassinato, ela pode ser rastreada, de alguma forma, pela própria perícia e a balística. Agora, quando se usam outros métodos, né, tão ruins quanto a arma para se cometer assassinato, pode-se, vamos dizer assim, apagar evidências. É isso que ele coloca. Agora, o que o Reinaldo Azevedo colocou lá é que as estatísticas, né, da quantidade de pessoas assassinadas aqui no Brasil todo ano, ele diz que 77% são cometidas por armas de fogo. E ele atribui isso à banalização da cultura da arma, né? Mas a questão é a seguinte: eu não sei se há necessariamente uma banalização, e eu não acredito que o caráter do povo brasileiro seja tão inconsistente assim. Ele comparou com a Venezuela, porque na Venezuela é o país onde mais se banalizou a cultura de armas, né? E que vieram pessoas criticar a posição do Reinaldo Azevedo com relação a isso, porque na verdade o Maduro Hugo Chávez estava armando apenas as milícias, mas que não havia um controle, na verdade. Né? Não eram só as milícias que foram armadas, porque não havia um controle de quem estava, né, adquirindo armas lá. Tá, mas a questão é o seguinte, senhor Renan, você só esqueceu um dado muito importante. É que o caráter do povo venezuelano não é o caráter do povo brasileiro. Entenda isso, senhor Reinaldo Azevedo. Acho que é uma diferença, né? Porque se for para o senhor acreditar que a suposta banalização da cultura das armas
vai promover um bang bang aqui no Brasil, fazer essa descriminalização do porte da arma de fogo pode acarretar em sérios perigos para a segurança pública, né? Eu acho melhor o senhor tentar analisar a coisa por outro ângulo. Primeiro, que eu não sei se realmente se está banalizando isso. E segundo, eu não sei se as pessoas são tão estúpidas assim, como o senhor está pressupondo no seu discurso. Pelo menos eu entendi isso. Então eu fico com o Bené Barbosa. Então, eu adoraria muito ver um debate entre Reinaldo Azevedo e Bené Barbosa sobre esse assunto. Será que o senhor Reinaldo Azevedo vai ter coragem? Eu adoraria ver. Ele não diz que é uma pessoa democrática, né? E que, inclusive, quando ele ainda trabalhava lá no Pingo nos Is, lá, ele disse que toda inteligência tem que ser testada por alguém mais inteligente. Ou então, pelo menos, por alguém, uma pessoa tem que ser a sua inteligência testada, pelo menos por uma pessoa que tenha o mesmo nível de inteligência. O que você acha, senhor Reinaldo Azevedo? Sugira isso para os seus diretores, ou se você mesmo pode formalizar ali um pedido de uma sugestão de debate, né, de entrevista, ou se você mesmo, talvez você seja o chefe aí da sua sessão, você mesmo possa já enviar um convite diretamente para o senhor Bené Barbosa para que ambos possam conversar sobre esse assunto. Eu não acho que o seu discurso está totalmente fora da realidade, mas eu acho que seria bastante equilibrado. Não um embate, mas uma articulação, sabe? Estilo yin yang, né? Era mais ou menos isso.